Você já ouviu falar que o Bitcoin é o dinheiro do futuro, certo? Mas e se eu te dissesse que agora mesmo existem propostas sendo discutidas que podem mudar completamente o que é o Bitcoin e talvez até ameaçar a sua descentralização, segurança ou essência como dinheiro digital? Hoje você vai entender uma discussão técnica que, à primeira vista, pode parecer complicada, mas que, no fundo, tem tudo a ver com o seu dinheiro, a sua liberdade e o futuro da descentralização. Afinal, o Bitcoin foi criado para ser um dinheiro digital, não um repositório de dados, arquivos ou colecionáveis digitais. Mas será que ele está sendo desviado desse caminho? Nesse vídeo, pretendo te explicar de forma clara, objetiva e sem enrolação o que é o campo Up Return, porque seu uso está dividindo a comunidade de desenvolvedores e como que isso pode afetar você, mesmo que você não seja um programador, trader ou minerador. E se você se preocupa com o futuro do Bitcoin ou se está dando seus primeiros passos nesse universo, assiste até o final. Porque aqui no Lei de Cripto, o nosso compromisso é com a verdade, com a educação e com a sua liberdade financeira. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like. A sua atenção aqui fortalece um conteúdo feito para esclarecer, educar e proteger a sua liberdade financeira no universo cripto. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2009, enquanto o mundo tentava se recuperar da crise financeira de 2008, surgia algo que ninguém imaginava que iria mudar tudo: o Bitcoin. Mas o que pouca gente realmente entende é o que o Bitcoin não foi criado apenas para enriquecer investidores ou virar uma moeda de especulação. Ele nasceu com um propósito muito maior. Uma resposta direta à fragilidade e à falta de transparência do sistema bancário. E essa resposta está codificada em seu nascimento. Essa mensagem deixada por Satoshi Nakamoto no primeiro bloco do Bitcoin não foi um detalhe aleatório. Era uma crítica direta à dependência de bancos centrais e governos que, em 2008, estavam salvando bancos às custas da população. Foi uma forma de dizer: não dá mais para confiar em governos e bancos centrais. E assim o Bitcoin foi lançado como uma alternativa, um dinheiro digital, sem censura, sem intermediários e que ninguém pode parar. Por isso que quando a gente fala sobre o Bitcoin, representa, a gente não está falando só de tecnologia ou de valorização em dólares. A gente está falando de liberdade, autonomia, resistência, frente a um sistema financeiro que coloca o controle de volta nas mãos das pessoas. E é justamente por isso que a função original do Bitcoin precisa ser protegida a qualquer custo. Porque se ele deixar de ser um sistema monetário e virar qualquer outra coisa, ele perde o seu propósito. E aí vira apenas mais um projeto no meio de tantos. Aliás, como já falamos no nosso vídeo sobre a crise silenciosa do dólar, o Bitcoin ele surgiu como uma escotilha de fuga para esse sistema falho. Então, se você ainda não viu, confira depois, vale muito a pena. Então, esse é o ponto de partida do vídeo de hoje. Antes de mergulharmos em aspectos técnicos, como o campo Up Return, precisamos reafirmar: Bitcoin é, acima de tudo, uma rede monetária. Mas será que esse propósito está sendo ameaçado por novas formas de uso da rede? E é isso que nós vamos explorar agora. Agora que a gente já entendeu o porquê do Bitcoin existir, vamos para uma discussão técnica, mas muito importante, sobre um pequeno campo que está gerando um grande debate na comunidade, o famoso Up Return. Mas o que é isso na prática? O Up Return é um campo opcional dentro das transações do Bitcoin que permite gravar dados extras na blockchain. A ideia era simples:
permitir que informações pequenas, como uma mensagem, uma assinatura digital ou um código, pudessem ser anexadas a uma transação. E até aí tudo bem. Mas, com o tempo, algumas pessoas passaram a usar esse campo para outras finalidades, como gravar inscriptions, metadados, imagens codificadas e até memes. E isso acendeu o alerta em quem está de olho na eficiência e segurança da rede. E por isso foi imposto um limite de 80 bytes nesse campo, para evitar que ele fosse usado como depósito de dados desnecessários. E hoje esse limite já está em 83 bytes. E agora surgiu uma proposta para flexibilizar ou até aumentar significativamente esse limite. E é aqui que a discussão esquenta. Afinal, expandir a utilidade do Bitcoin parece uma ideia interessante, certo? Mas será que isso não coloca em risco a essência da rede? Muitos acreditam que sim, porque ao abrir espaço para dados não monetários, a rede pode enfrentar riscos de congestionamento, spam e até manipulação. E mais, isso encarece o uso do Bitcoin para quem quer usá-lo como ele foi pensado, como dinheiro. Sem controle, o campo Open Return pode virar uma porta de entrada para usos que sobrecarregam a rede, aumentam o custo das transações, como já vimos com picos de taxas durante o boom de inscriptions, e enfraquecem a principal função do Bitcoin. E você, o que você acha? O Bitcoin deveria ser uma blockchain aberta para tudo ou focada só em ser dinheiro? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber de você o que você pensa sobre o futuro da rede. Agora vamos direto ao ponto. Quais os perigos reais de usar o Bitcoin como uma plataforma para armazenar qualquer tipo de dado? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Quando o Bitcoin é usado para registrar dados que não têm função monetária, ele se torna mais pesado, mais caro e menos acessível. E o motivo é técnico. Quanto mais dados não monetários entram na blockchain, maior fica o arquivo completo que cada nó da rede precisa armazenar. E o resultado disso, rodar um nó completo do Bitcoin, que hoje qualquer um pode fazer com um computador básico e cerca de 500 GB de armazenamento, passa a exigir computadores mais caros, com mais internet, mais energia, mais conhecimento técnico. Ou seja, aos poucos, só empresas, data centers e mineradoras vão conseguir manter os nós ativos. E o que isso significa? Centralização. Algo que vai contra tudo que o Bitcoin representa. E tem mais. Quanto maior e mais complexa for a blockchain, maior o risco de censura. Porque se poucas empresas controlam os nós, elas podem enfrentar pressões de governos ou corporações para decidir o que entra e o que não entra nas transações. O Bitcoin foi criado justamente para evitar esse tipo de controle. Ele não precisa de bancos, nem de governos, nem de autoridades técnicas que digam que você pode ou não fazer com o seu dinheiro. A resistência à censura não é uma função opcional, é o coração do Bitcoin. E é por isso que, por mais tentador que pareça usar a blockchain para 1001 utilidades, a gente precisa ser responsável. Proteger a camada base do Bitcoin é garantir que ele continue sendo o que nasceu para ser, um dinheiro livre, sólido e descentralizado. Isso faz sentido para você? Ou você acha que o Bitcoin pode ser muito mais do que dinheiro? Então já deixa o seu like, compartilha com quem precisa entender isso e comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Aqui a gente fala de liberdade. Se você entendeu até aqui, então já percebeu que o Bitcoin não é só mais uma moeda digital. Ele é a fundação, a base de um novo sistema financeiro. E toda fundação precisa ser sólida, estável e segura. E é por isso que os desenvolvedores do Bitcoin Core são tão cautelosos.
Eles sabem que cada linha de código na camada base pode impactar bilhões de dólares, milhões de usuários e o futuro da descentralização. Um trabalho que exige equilíbrio entre inovação e responsabilidade. Soluções como o Lightning Network, por exemplo, surgiram justamente para lidar com a escalabilidade, micropagamentos e outras funcionalidades sem tocar na estrutura principal do Bitcoin. E o que isso significa? Que dá sim para inovar, criar aplicativos, contratos, colecionáveis digitais, como inscriptions e até jogos usando o ecossistema do Bitcoin, mas fora da camada base. Você confiaria em um prédio onde as pessoas mexem na fundação todo mês? Pois é, o Bitcoin também não pode correr esse risco. E é por isso que antes de defender qualquer alteração técnica no protocolo, a gente precisa se perguntar: isso aqui melhora o Bitcoin como dinheiro? E se a resposta for não, então provavelmente não deve estar ali. Se você acredita que proteger o Bitcoin é proteger a liberdade financeira, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixe no comentário o que você acha que o Bitcoin deve ser no futuro. Porque aqui a gente explica tudo com clareza e sem enrolação. Preservar a camada base do Bitcoin é como preservar a raiz de uma árvore. Você pode plantar novos galhos, crescer para outros lados, mas sem a raiz firme não existe uma árvore. Sem uma base segura não existe liberdade financeira. E cabe a nós, como comunidade, proteger essa raiz. Você já parou para pensar em quem toma as decisões mais críticas dentro da rede do Bitcoin? Porque não existe um CEO, nem uma sede, nem um botão de aprovar ou rejeitar. O que existe é algo muito mais poderoso, o consenso. E quem está na linha de frente para proteger esse consenso é o Bitcoin Core, o grupo de desenvolvedores que mantém e atualiza o código-fonte principal da rede. Eles não mandam no Bitcoin, eles zelam por sua estabilidade, segurança e descentralização, garantindo que o protocolo permaneça fiel ao que foi acordado desde o início. Então, pensa assim, o Bitcoin é como uma constituição financeira. O Bitcoin Core é como os juristas que avaliam cada proposta de mudança, garantindo que nada enfraqueça o texto original. Mas todos nós, como uma comunidade, temos um papel em proteger essa constituição. Um exemplo disso é o pull request número 27377 no GitHub do Bitcoin Core, que propõe flexibilizar o limite de OP return. Aberto para revisão, ele mostra como a comunidade debate cada mudança com cuidado, avaliando se o ganho em flexibilidade justifica os riscos à descentralização, como o aumento do custo para rodar nós completos. E por que tanta cautela, né? Porque mudar uma única linha do protocolo não é brincadeira. Qualquer alteração pode impactar bilhões de dólares, milhões de usuários e a confiança na rede. E isso é o oposto do que o Bitcoin representa. Alterar o núcleo exige consenso e não pressa. E mesmo se você não for um desenvolvedor ou engenheiro, entende isso. Toda proposta de mudança, como a do OP Return, mexe com a confiança de milhões. E por isso que o Bitcoin Core é tão conservador, não por ego, mas por responsabilidade. Eles avaliam riscos que a maioria de nós nem vê, protegendo a base de um sistema financeiro global emergente. Eu, Stephanie, valorizo o debate aberto e a inovação, mas eu acredito que nós precisamos equilibrar isso com prudência. Porque no final do dia, o Bitcoin não é apenas um código, é confiança. E confiança se constrói com tempo, responsabilidade e, acima de tudo, consenso coletivo. O que você acha do papel do consenso no Bitcoin? A prudência do Bitcoin Core é essencial ou nós precisamos de mais flexibilidade? Comenta aqui embaixo. Pode ser sem consenso ou sem confiança, ou sua própria visão.
Então já curte, compartilhe, se inscreve para continuar aprendendo como proteger a sua liberdade financeira. E eu quero ouvir de você. O que você acha do debate sobre a Open Return? Devemos abrir espaço para novas funcionalidades ou proteger a essência do Bitcoin como um dinheiro descentralizado? E se você quer mergulhar ainda mais a fundo no universo do Bitcoin e entender o que está por trás dessa revolução, acesse o Bitcoin Starter, que eu vou deixar o link na descrição. E esse é o primeiro passo para você dominar esse mundo com mais confiança. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa saber o que está realmente acontecendo no jogo do futuro do Bitcoin. Aqui no Lei de Cripto, nosso compromisso é com a verdade, a educação e a sua liberdade financeira. O Bitcoin é mais que uma moeda, é a nossa chance de construir um futuro livre. Vamos protegê-lo juntos. Lembre-se, quem sai na frente bebe água limpa. Até o próximo vídeo.